E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, oitavo ano? Estão bem? Estão compreendendo as videoaulas? Estão gostando? Espero que sim, tá? A aula de hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Antes disso, gostaria de relembrar o conteúdo que vocês viram nas aulas passadas, né? Em relação à gramática, que foi adjunto, adverbial, adjunto, adnominal. E acho que foi tudo esclarecido. Acho que ficou tudo bem esclarecido nas nossas lives, não foi? Ou vocês ainda ficaram com dúvida? Não se preocupem, que se as dúvidas ainda permanecerem, nós iremos saná-las, tá certo? Vamos fazer mais lives, vou fazer uma videoaula só falando sobre os adjuntos, para a gente treinar mais, tá bom? Não se preocupem com isso, não. Antes de começar também, eu quero que vocês abram aí a gramática, tá? Página 36. Vocês têm a mania de não ler a gramática. Vocês não gostam de ler a gramática. Gente, na gramática estão as explicações, certo? Muitas vezes o aluno não consegue compreender tudo que o professor fala, mas quando ele vai até a gramática, ele consegue relembrar, ele consegue entender até mais claramente. Então, sempre que a gente estiver vendo um conteúdo de gramática, vejam depois novamente, leiam, tá certo? A gramática tem tudo explicadinho também. A gramática é um livro de auxílio, para auxiliar você, quando você tiver alguma dúvida, você procurá-la, tá certo? E como na nossa gramática, cada capítulo vem falando a história de algo, né? No nosso primeiro capítulo aqui da gramática, o tema interdisciplinar foi o ser humano. No capítulo 2, o tema interdisciplinar foi a geografia dos continentes. E agora, nesse capítulo 3, vamos falar sobre as vozes verbais com o tema interdisciplinar, o iluminismo. Queria que vocês acompanhassem essa leitura comigo, pode ser? Página 36, a ação verbal e o sujeito. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, pois diversos intelectuais conduziram um movimento filosófico com ideais contrários àqueles que guiavam o mundo absolutista. Eles acreditavam que a razão era o único meio para se chegar ao conhecimento e, através dela, os homens seriam iluminados e as sociedades se tornariam mais justas. O movimento foi uma nova forma de enxergar e pensar o mundo, influenciando grandes transformações. Nesse capítulo, utilizaremos o iluminismo como tema interdisciplinar para nos auxiliar no estudo de um tema gramatical muito interessante, que são as vozes verbais. Aqui vocês vão ver vários exemplos, tá? Nas vozes verbais, vai ter dizendo direitinho o que é e também terão as atividades. Mas vamos nós aqui. Só para reforçar um pouquinho, gente, tá? O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII, né? Na Europa, que defendia o uso da razão, ou seja, que era a luz, contra o antigo regime, que esse antigo regime era considerado as trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns.
Só para a gente concluir, tá certo? O nosso tema interdisciplinar. Curiosidades no livro de história e vocês podem pesquisar mais sobre o tema que é muito interessante. Então vamos aqui, vozes verbais. Gente, primeiro lugar, nós já estudamos verbos, né? Verbo é aquela palavrinha que expressa ação, fenômenos da natureza, estado. Só que esses verbos também, eles têm vozes. São as vozes verbais. E o que são essas vozes verbais? As vozes verbais nada mais é do que a relação do sujeito com a ação do verbo na oração. Primeiramente, vocês lembram o que é sujeito? Logo quando a gente começa a estudar a sintaxe, nós temos os termos essenciais da oração. O que é algo essencial? Algo que não pode faltar, não é? Então, o sujeito é aquele ser que pratica a ação, né? Mas também, o sujeito, ele faz uma ação sobre um verbo na oração. Sempre que nós estivermos falando em oração, não esqueçam jamais disso, oração, verbo, ok? Quando o sujeito ele está agindo na oração, eu tenho uma voz verbal. Quando o sujeito está sofrendo a ação na oração, eu tenho uma outra voz verbal. Quando o sujeito ele age e sofre na oração, eu também tenho outra voz verbal. Isso significa que nós temos 3 vozes verbais. A primeira delas é a voz ativa. A voz ativa é aquela que quando eu tenho o sujeito, ele está agindo na oração. Quando o sujeito... Quando o sujeito é agente, ele está agindo, ele está praticando a ação. No caso, a ação expressa pelo verbo, né? Vamos apagar aqui para a gente começar os nossos exemplos. Eu vou escrever aqui para vocês um exemplo bem prático. Roberta come chocolate. Beleza? Todo mundo sabe que a Roberta, né, adora chocolate. Come chocolate pra caramba. Então, primeiramente, quem é que está fazendo aí a ação? Quem é que está praticando a ação de comer o chocolate? É a Roberta, não é? Ok. Eu tenho aqui um sujeito agente. O que é esse sujeito agente? É o sujeito que está praticando a ação. E esse sujeito aqui, ele está agindo sobre quem? Sobre o verbo. No caso aqui, o verbo comer, que é um verbo de ação. Então, eu tenho o chocolate, no caso aqui, Roberta come o chocolate, ok? O chocolate, objeto direto, tá certo? Objeto direto, que esse o chocolate é o complemento do verbo come. No caso, o verbo comer no infinitivo, né? Então, o sujeito aí, ele está praticando a ação. Se o sujeito pratica a ação, eu tenho uma voz ativa. Beleza, galera? Difícil? Não, né? Tenho certeza que não. Agora, vamos ver aqui. E nunca esqueçam que o sujeito é o termo que se refere ao verbo, né? Vamos ver aqui agora outra voz
Outra voz também, que essa é bem legal, que é a voz passiva. Voz passiva. Lá no primeiro exemplo, eu coloquei para vocês Roberta comeu ou foi come que eu coloquei? Vamos colocar comeu, né? Comeu. Roberta comeu o chocolate, ok? Então, aí no caso, eu vou ter o sujeito vai receber a ação. É como se eu fizesse o seguinte: o que está no final, coloco para o começo. Na voz passiva, o sujeito como se transformasse em predicado. Vai lá para o final da oração. Para reestruturar, seria o chocolate. Opa! Não. Não é o chocolate como é a Roberta, de jeito nenhum. Não. Só quem pode comer aqui é a Roberta, e a Roberta só pode comer o chocolate, ok? Então a gente tem que ter cuidado aqui para que essa oração não perca o sentido, tá? Então, o chocolate, eu vou usar aqui um verbo, que no final, quando nós formos analisar a oração, a gente vai descobrir que é uma locução verbal. O chocolate foi comido pela Roberta. Ou seja, na primeira oração, quando nós estávamos falando da voz ativa, Roberta aqui era o sujeito ativo, né? O sujeito, ela estava praticando a ação. Só que agora aqui, na voz passiva, é o contrário. O que era complemento na voz ativa passou a ser sujeito na voz passiva, ok? E o que era sujeito passou a ser complemento, beleza? Então eu tenho o chocolate foi comido pela Roberta. Gente, eu tenho aqui, falei para vocês que eu tinha uma locução, né? Essa aqui é a locução verbal. Locução verbal. Foi comido, que tem o valor de um só verbo, né? Verbo comer. Então, se eu tenho agora o sujeito, mudou. Eu vou ter um sujeito paciente. Ok. Sujeito paciente. Que no caso aí, o sujeito é paciente, né? Quando recebe a ação expressa pelo verbo, tá? Só que a voz passiva, elas são classificadas em. A voz passiva, ela é classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Bem fácil aqui para vocês. A voz passiva, a passiva analítica, foi o exemplo que eu dei aqui para vocês de o chocolate foi comido pela Roberta. Certo? Por que
teleanalítica, gente, eu já tenho aí uma locução verbal, né? Como eu falei para vocês. Tem uma locução verbal aí, foi comido, ok? E sofre ação. Quem está sofrendo ação aí é o chocolate, né? E eu tenho a Roberta aqui, que está lá no final da hora. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, né? O chocolate foi comido. Eu tenho aqui uma locução verbal. Locução verbal por quê? Porque eu tenho o valor de um verbo somente, né? Então, pela Roberta. O chocolate foi comido pela Roberta. Roberta agora não é mais sujeito. Sujeito passou a ser quem? Passou a ser o chocolate, ok? Então aí, no caso, o chocolate, ele está sofrendo a ação. Se ele está sofrendo a ação, ele é um sujeito. Sujeito passivo. Sujeito passivo. Ok? E no caso aí, pela Roberta, tornou-se em agente da passiva. Agente da passiva. Beleza? Temos aí agora a voz passiva sintética. Gente, a voz passiva sintética é muito fácil de ser reconhecida. Em primeiro lugar, ela está na terceira pessoa, né? Terceira pessoa do plural, ok? E vem acrescido da partícula passivadora se. Então, eu tenho o seguinte exemplo. Compram-se carros velhos. Compram-se carros velhos. Quando nós estudamos os tipos de sujeito, né? Nós vimos que o sujeito indeterminado, ele é sempre na terceira pessoa do plural e acrescido da partícula se. Não é verdade? Ou seja, o que é indeterminado é o que não se determina, o que não se sabe ao certo, né? O que não se sabe de jeito nenhum. Então, compram-se carros velhos. Se eu tenho a partícula passivadora se aqui, já se sabe de cara que eu tenho uma voz passiva sintética, ok? E terceira pessoa do plural, né? Tá aqui o verbo na terceira pessoa. Verbo terceira pessoa do plural. Aqui eu diria que eu não tenho sujeito, mas eu posso muito bem reestruturar essa oração para que eu tenha um sujeito. Eu posso fazer o quê? Compram-se carros velhos. Eu posso muito bem dizer que carros velhos são comprados, né? O verbo ser está aí, o são. Então, carros velhos são comprados. Cadê meu sujeito? Tá aqui. Carros velhos. Ok, galera? Não precisa vocês entenderem tudo assim, rapidamente, de uma vez só não, tá? Vamos com calma que vai dar certo. Então aí, já foi. Nós já vimos a voz ativa, né? Que é onde o sujeito exerce a ação sobre o verbo. E vimos também a voz passiva, ok? Que nós temos aí na voz passiva o agente da passiva, né? Que está sofrendo ação. Agora vamos para a voz reflexiva. Gente, a voz reflexiva é como se fosse a mistura da voz ativa à voz passiva. É aí onde o sujeito, ele age e ele recebe. Ou seja, ele pratica uma ação e ao mesmo tempo ele está recebendo essa ação. Como nós temos aqui, sujeito ao mesmo tempo agente e paciente. Isto é, pratica e recebe a ação. Exemplo, Roberta cortou-se.
cortou-se. Beleza. Quem é que está praticando? Quem é que está fazendo a ação de se cortar? Roberta. Beleza. E quem é que está cortada? Roberta. Ou seja, por isso que eu digo que o sujeito, nesse caso, ele tanto pratica a ação quanto ele recebe a ação. No caso aqui, tanto a Roberta se cortou como ela está cortada, tá ok? Então, sujeito voz ativa e voz passiva. Só que aí, gente, nós temos também, além dessa voz aí, né, que é a voz reflexiva, nós temos mais uma. Temos mais uma aí que, no caso, é a voz recíproca. Bonito esse nome, né? Voz recíproca. E o que é essa voz recíproca? Essa voz recíproca é como se fosse uma ação mútua, ok? O que é uma ação mútua? É algo em que eu dou e recebo. Exemplo, Roberta e Cabral abraçaram-se. Tanto eu estou abraçando o Cabral, como ele está me abraçando também. Então aí existe uma reciprocidade. É tipo, me ajuda que eu te ajudo. Certo? Então a gente está tendo aí uma ajuda mútua. Uma ajuda ao mesmo tempo. Eu te ajudo e tu me ajuda. O Cabral me abraça e eu abraço ele. Então aí eu digo que eu tenho o quê? Uma voz recíproca. Ok? Também não é difícil de identificar. Nós temos aqui na gramática, na página 37, falando sobre a voz ativa, ok? Temos também falando sobre a voz passiva, aqui o agente da passiva, tudo também explicadinho, tá? Tenham a gramática, gente, como amiga de vocês, viu? Temos aqui a seção aprenda mais, os verbos abundantes, né? Que são aqueles que apresentam duas formas no particípio. Lembra o particípio i do ado? Pois é. Também aqui, nós temos aqui falando também da voz passiva, analítica, tá? Partícula passivadora. Nós vamos ter aqui índice de indeterminação do sujeito, que é exatamente o se, né? A partícula passivadora se. Vamos ter aqui, na 40, voz reflexiva, falando sobre a voz reflexiva. E também temos aqui a voz recíproca, tá ok? Gente, habituem-se a ler a gramática, certo? Ah, eu não entendi isso aqui que a professora Roberta falou. Tudo bem. Ah, já sei, vou ler na gramática, pode ser que a gramática me esclareça mais. Assim é o correto, tá bom? Não fiquem só na dúvida, tá? E não esqueçam, nós vamos retirar as dúvidas tanto pelo WhatsApp quanto pela live. Tá bom? Alguma dúvida sobre alguma questão, a gente retira pelo Zap. E às quartas-feiras vamos ter nossa live, tá bom? O 8º ano, a live vai ser sempre às 15 horas, certo? Nossa live vai estar lá. Eu vou mandar o convite para vocês. No horário certo, no dia certo, vocês vão entrar, tá bom? Então, gente, nossa agendinha de hoje, né? Vamos aqui. Gramática, capítulo 3, vozes verbais. E para casa, vocês vão treinar vozes verbais nas páginas 40 a 43. Ok? Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Tchau. Até a nossa próxima videoaula.